O profeta Ezequiel, uma coisa interessante, umas curiosidades aconteceu com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era de uma família sacerdotal. O pai de Ezequiel era Buzi, se chamava Buzi. Pelo fato dele ser de uma família sacerdotal, segundo a lei, para ser sacerdote, só podia vir da família de Arão. Tinha que ter linhagem araônica, porque foi a vara de Arão que floresceu, e através da vara de Arão, Deus começou a levantar os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Era aquele povo, aqueles homens responsáveis da liderança religiosa, eclesiástica da época, que levava as demandas do povo até Deus. E o profeta era aquele que trazia as demandas de Deus até o povo. Ezequiel está estudando, se preparando para ser um sacerdote. Tudo indica que ele será um sacerdote. Só que as coisas vão mudar radicalmente, porque as necessidades e os anseios de Deus eram diferentes dos anseios do profeta Ezequiel. Enquanto Ezequiel queria ser um sacerdote, Deus precisava de um profeta. E no ano de 580 e alguma coisa, antes de Cristo chegar, Jerusalém é invadida por um exército inimigo. Nessa época, Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos. E para exercer o ministério sacerdotal ou profético, depois de você ler, está lá em Levítico, se eu não me engano, capítulo 24, para você exercer o ministério profético ou sacerdotal, você tinha que ter 30 anos de idade. A partir de 30 anos de idade, aí o profeta e o sacerdote exerciam esse ministério durante 20 anos. Com 50 anos se aposentavam. E eles tinham como os dízimos para serem o sustento deles vitalício por toda a vida, já que eles serviram a Deus, Deus os servia também na sua aposentadoria. Quando ele tinha 25 anos de idade, a cidade dele foi invadida por um terrível inimigo, chamado Nabopolassar. E depois, futuramente, Nabucodonosor, que era o filho de Nabopolassar. Quando a cidade foi invadida, 3 profetas contemporâneos que viveram na mesma época, como se fosse eu, o William e o Jonathan, ou Jonathan, Arthur e o William, viveram na mesma época, Jeremias, Daniel e Ezequiel, que é esse que a gente está falando aqui agora. Nessa época ele tinha 25 anos de idade. Quando Nabucodonosor entrou, antes de Nabucodonosor entrar, primeiro houve a invasão de Nabopolassar. Só que quando Nabopolassar invadiu a cidade, ele não levou Ezequiel, ele levou Daniel. Lembra de Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Os 3 jovens na fornalha de fogo, lembra deles? Então, eles foram na primeira leva. Houve 3 invasões. O inimigo invadiu 3 vezes Ezequiel. Ezequiel com 25 anos de idade. Faltava 5 anos para ele começar a exercer o ministério que ele estudou a vida toda para ser sacerdote. Ministério sacerdotal. Só que Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. E com 30 anos de idade, ele ficou dos 25 anos de idade até os 30 anos de idade, servindo como escravo na Babilônia. A Bíblia diz, se você quiser entender um pouco sobre o que eu estou te falando, você vai chegar em casa e vai ler o Salmo 137, onde ele profetizou as margens do rio Quebar. Rio Quebar era um rio da Babilônia. E esse episódio do rio Quebar é narrado na Bíblia. Está lá em Salmos de número 137. Diz assim: as margens do rio Quebar, nós penduramos nossas harpas nos salgueiros. E os donos daquela cidade nos diziam: cante um hino. O hino que vocês cantavam
as canções que vocês cantavam lá na cidade de vocês. O que está acontecendo aqui é que o povo de Jerusalém está dizendo o que aconteceu com eles, quando eles chegaram em Babilônia. Quando eles chegaram em Babilônia, não existia uma recepção calorosa, não existia tapete vermelho para os receber. Na verdade, o que eles encontraram lá, muito diferente do governo de Dario, muito diferente do governo de Ciro, que foram os reis que sucederam depois da Babilônia, foi um ambiente hostil, foi um ambiente duro, foi um ambiente de sofrimento que os faziam lembrar das maravilhas que eles tinham em Jerusalém. Era como se inevitavelmente eles pensassem: a gente tinha tudo e não sabíamos. A gente tinha tudo e pensávamos que não tínhamos nada. Porque, como diz um ditado, um provérbios muito precioso, diz que a gente costuma dar valor depois que perde. E depois que perde, depois de perder, os israelitas, Jerusalém, Reino do Sul, lá na mão do inimigo, vai se lembrar dos dias de alegria que eles tinham enquanto eles estavam na presença do Senhor. E vão lamentar profundamente. Eu sei que Deus está falando contigo já no começo dessa introdução. E vão se lamentar profundamente por não terem ouvido as direções que Deus tinha alertado para eles. Vão se lamentar amargamente, só que agora é tarde demais. Ah, irmãos, se eles pudessem voltar no passado, se eles pudessem retornar no tempo, só que o tempo é um bem tão precioso, que ele é tão precioso, de maneira que quando ele passa, ele não volta mais.